Lembre-se de anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração, para depois você conversar na célula. Mais importante do que conversar na célula, para você lembrar do que Deus lhe falou e viver essa realidade. Gente, existem escolhas que são irrelevantes, certo? Por exemplo, está dando uma esfriadinha. A gente não pode dizer que está frio, mas está dando uma esfriadinha. Hoje à noite, eu vou dormir com uma colcha ou com cobertor? Isso é totalmente irrelevante. Ninguém precisa nem saber disso. E qual a consequência disso no dia seguinte? Acho que não muda nada. Uma escolha totalmente sem importância, uma escolha que não tem consequência. Se eu for pentear o meu cabelo, ou melhor, se Fátima for pentear o cabelo dela, se ela vai pentear com uma escova quadrada ou com uma escova redonda, pelo menos para mim que sou homem, eu acho que não vai ter diferença absolutamente nenhuma, não vai ter uma consequência. Agora, quando eu fiquei desempregado, eu me formei em engenharia, fiquei 1 ano desempregado, procurei em vários lugares, prestei concurso para a Marinha e passei. Lá na Marinha, eu passei para um cargo que era militar. Eu trabalhava na minha função, trabalhava como engenheiro, mas eu também era militar. Então, eu não só fazia o trabalho como engenheiro, que me cabia, mas eu tinha que fazer ordem unida. Eu tinha que dar serviço, plantão. Em alguns momentos, eu precisava andar não só fardado, mas também armado. Vejam, quando eu fiz o meu curso, eu não pensava que eu trabalharia num emprego assim. Eu gostava do ambiente, mas não era exatamente o meu sonho, não era exatamente o que eu tinha planejado fazer da minha vida. E lá eu estive por 5 anos. Eu queria me casar com Fátima, foi a única porta que Deus abriu, foi o bastante suficiente para que a gente pudesse assumir um compromisso, e lá então nos casamos. E o nosso primeiro filho, Pedro, nasceu enquanto eu estava nesse emprego, nesse trabalho. Já aconteceu de você relutar em fazer uma doação, alguma oferta, mas depois que você faz, você se alegra profundamente por tê-lo feito, por tê-la feito? Admitir um erro, enfrentar as consequências. Você enfrenta, admite, e depois você vê, de fato, era o melhor a ser feito. Às vezes você está cansado, desanimado, mas você decide estudar para uma prova, porque você sabe que isso é importante, e senta e estuda. Você tem vontade de ficar em casa, mas você vence essa vontade e sai para se voluntariar e ajudar outras pessoas. Você já teve essa experiência? Ah, meu Deus, nesse exemplo agora me ajuda e tem misericórdia de mim. Seguir as regras de trânsito rigorosamente, mesmo quando você está com pressa. Você segue? Então, por que a gente faz assim? Porque a gente sabe que é o certo a fazer. Você já perdoou alguém que lhe prejudicou, abrindo mão da sua raiva e do seu ressentimento, apenas porque você sabe que esse é o caminho? Então, gente, você sabe o que essas atitudes todas têm em comum? Todas essas atitudes demonstram maturidade. Todas essas atitudes demonstram integridade, coerência. A vida é feita de escolhas. Nossas atitudes, dia a dia, vão moldando a nossa vida. A vida, e principalmente a vida cristã, vai muito além de apenas palavras ou declarações. Vejam o texto que Deus mandou para nós essa noite. O texto se encontra em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. E ele diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Bom, já que não vai botar aqui, vou esperar você abrir.
Mateus capítulo 21, versículo 28. Todos acharam? Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala misericórdia, Senhor. Chegou o texto. Está vendo? Orar sempre facilita os nossos trabalhos. Então vamos lá. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Então, o que acontece aqui? Jesus estava ensinando no templo, quando teve sua autoridade questionada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos. Então Jesus diz que faria uma pergunta a eles. E caso eles respondessem a pergunta feita por Jesus, Jesus também lhes diria com que autoridade estava ensinando no templo. Jesus usa um argumento sagaz. Ele pergunta: de onde era o batismo de João Batista? Ora, João Batista havia sido o primeiro homem considerado profeta nos últimos 400 anos. Lembra? Esse período interbíblico foi um período através do qual, no qual Deus não falou à humanidade, Deus não usou os seus servos, Deus não falou, não levantou profetas. Então, depois de 400 anos, aparece João Batista. E o povo reconhecia nele um profeta, alguém que de fato trazia a palavra diretamente de Deus, alguém através do qual Deus falava diretamente. Então, se aqueles líderes religiosos dissessem que o batismo de João era do céu, Jesus perguntaria: por que então vocês não creem no que João diz? Porque João testifica que eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Agora, se eles dissessem que o batismo de João era da terra, diante daquela multidão que o considerava um profeta, ele sabia que o povo reagiria de forma contundente e não iriam querer correr esse risco. Então eles preferiram não responder. Ainda assim, logo em seguida, Jesus conta essa parábola que nós lemos, que é conhecida como a parábola dos 2 filhos. Nela, um pai possuía uma vinha, que era a fonte de recursos da família. Por isso, o trabalho tinha que ser realizado por todos os seus membros. O pai se volta para um dos filhos e diz a ele: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O que ele respondeu? Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai vai ao outro filho e lhe diz a mesma coisa: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Esse respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. O primeiro filho errou por não se preocupar em ser mais cordial e respeitoso com o seu pai. Ele apenas responde de uma maneira ríspida: não quero. Já o segundo filho foi mais fino, foi polido, educado e respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Ele se comprometeu com o dia todo de trabalho na vinha, mas apesar de ter assumido o compromisso, ele de fato não pretendia ir. Então Jesus faz a pergunta contundente àqueles homens religiosos. Ele pergunta: qual desses dois fez a vontade do Pai?
os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, eles não tiveram como se esquivar dessa pergunta. Então, eles responderam o que precisava ser respondido. Claro, quem fez a vontade do Pai foi o filho que primeiro se recusou, mas que mais tarde mudou de ideia e foi trabalhar na vinha. Esse fez a vontade do Pai. Então, Jesus explica a parábola. Um dos filhos, isso Jesus explica no texto, um dos filhos representa os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, os marginalizados, as pessoas repulsivas da sociedade. Por algum tempo, recusou-se esse filho abertamente a obedecer, mas depois ele se arrependeu e foi, e trabalhou. Essas pessoas são aquelas que, ao ouvirem João Batista exortando os pecadores ao arrependimento, se quebrantaram. Essas pessoas se arrependeram, mudaram de atitude, creram, entraram no reino dos céus. Esses foram os que fizeram a vontade do Pai. O outro filho representa exatamente os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os fariseus e os mestres da lei. Esses são aqueles de quem Jesus diz, Mateus 23, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filatérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Esses são aqueles que não praticam o que pregam. Eles ouviram a pregação de João Batista, mas na verdade não creram nela. Eles rejeitaram o propósito de Deus para si mesmos e se apegaram à sua tradição e à sua religiosidade. Esse outro filho, esse segundo, fingiu estar disposto a obedecer, mas realmente não foi. Ele não fez a vontade do Pai. Essa é a parábola, isso que Jesus ensinou. Então, irmãos queridos, dito isso, vamos às aplicações práticas que essa palavra nos traz. Apesar de ser uma parábola curta, pequena, simples da gente entender, ela traz algumas aplicações que podem mudar radicalmente a nossa vida, quando nós entendemos. Veja, primeira aplicação que nós podemos fazer: faça o que é certo, mesmo sem ter vontade. Foi isso que o primeiro filho fez. Faça o que é certo, mesmo sem ter vontade. A maturidade espiritual é revelada à medida que nós fazemos o certo, ainda que contrário à nossa vontade. Quando nós somos crianças, só queremos fazer o que gostamos, o que queremos. Mas quando nós amadurecemos, nós fazemos o que gostamos, mas também fazemos o que sabemos que precisamos fazer. Minha vontade é comer fast food todos os dias, mas por ser adulto, eu decido comer alimentos saudáveis. Talvez há tempos você esteja pensando em deixar essa vida sedentária, mas chegou a hora de você, de fato, mudar seus hábitos. Então, ao se deitar, deixe seu tênis e sua roupa apropriada ao lado da cama. Quando você acordar amanhã, acorda um pouco mais cedo e vai. Pode ser que sua vontade seja não querer estudar. O que você quer mesmo é ir à praia, jogar bola, videogame, maratonar séries. Mas você decide ter disciplina, aproveitar as condições que seus pais te dão e estuda sério todos os dias. Pode ser que sua vontade seja comprar tudo impulsivamente na hora que você vê nas vitrines, mesmo não tendo mais espaço no seu armário para guardar nada. Mas você ama mais a Jesus do que as coisas e decide guardar o seu dinheiro.
você quer se entregar a um vício, que lhe dá prazer momentâneo, mas que você sabe que, na verdade, domina a sua vida e te consome. Então você busca ajuda, clama a Jesus por libertação e cura e segue estritamente o que um profissional lhe orienta. Pode ser que você não queira mais ser uma pessoa raivosa, cheia de mágoas, cheia de ira e de rancor. Então, é hora de levar seu coração para o altar de Deus e clamar pela ação do Espírito Santo para efetivar na sua vida um novo nascimento, para você se apropriar do que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Talvez sua vontade seja abandonar sua família e desistir da luta, mas você sabe o que Deus deseja a esse respeito. Então você entrega seus queridos nas mãos de Deus e crê que Ele, que tem poder para ressuscitar os mortos, fará tudo novo dentro da sua casa. Você entendeu? Pode ser mais confortável e mais cômodo você continuar comendo fast food, sedentário, estudando na véspera da prova, detonando o limite do cartão de crédito, satisfazendo o vício, sendo uma pessoa raivosa, amargurada, rancorosa, abandonando seus queridos para viver uma vida egoísta e solitária. Mas lembre-se, Gálatas 6:7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. A vida é feita de escolhas, o que o homem semear, isso ele colherá. Escolhas importam. Existem escolhas que são banais, existem escolhas que não vão trazer consequências importantes para a nossa vida, mas existem escolhas que farão toda a diferença. Então, você que não é mais uma criança, você que é uma pessoa que está se tornando cada vez mais madura em Cristo, faça o que é certo, mesmo sem ter vontade. Segunda aplicação. No reino de Deus, ações valem mais do que declarações. No reino de Deus, atitudes valem mais do que palavras. Thomas A. Kempis, um monge alemão, um monge porque naquela época era a única coisa que existia, um cristão alemão, no final do século XIV, início do século XV, ele escreve um livro que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia, e vale a pena você dar uma lida nesse livro. Pelo menos uma vez na vida, leia o livro intitulado Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Esse livro, ele impactou poderosamente a Reforma Protestante. E ele é extremamente precioso, vale muito a pena você dar uma lida. Existem umas versões mais modernas, evite as mais antigas, porque eles são bem chatos e complicados de ler. Mas as mais modernas, gente, eles são um tesouro de valor inestimável. Então, Thomas A. Kempis, no seu livro, ele diz o seguinte: quando o dia do juízo chegar, não seremos examinados quanto ao que lemos, e sim sobre o que fizemos. Não seremos cobrados quanto à nossa erudição, quanto à erudição com que falamos, mas quanto ao modo como vivemos. Percebe? Nós não seremos julgados pela quantidade de conhecimento que adquirimos. Nós não seremos julgados pela quantidade de páginas que nós lemos. Nós não seremos julgados pelo número de versículos que decoramos. Nós não seremos julgados pelas palavras e expressões bonitas e polidas que usamos. Mas nós seremos julgados pelo que fizemos. Nós seremos julgados pelas nossas atitudes. Nós seremos julgados pelas nossas ações e pelas nossas reações. No céu não seremos cobrados pelo quanto falamos,
mas pelo que fizemos. Apocalipse 14, 13, esse texto não vai aparecer no telão, foi acrescentado depois, diz, Apocalipse 14, 13, para quem está anotando, então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras, e não os seus discursos, os seguirão. No reino de Deus, atitudes são mais importantes do que declarações. A fé é ratificada pelas obras. Um disse, não quero, mas foi. O outro disse, sim, Senhor, mas não foi. O que fez a vontade do Pai não foi o que disse polidamente, sim, Senhor, mas o que foi trabalhar na vinha, mesmo dizendo, não quero. Pode ser que você esteja abatido, desanimado, desencorajado, pensando em desistir, sem vontade de continuar. Mas o que vai definir a sua vida não são os seus sentimentos, não é o que você fala, não é o que você sente, mas o que você efetivamente faz, o que você efetivamente pratica. Não esqueça, a vida é feita de escolhas. Escolhas importam. E no reino de Deus, ações valem mais do que declarações. Terceira aplicação. Aprenda com Jesus a ir do não quero ao seja feita a tua vontade. Aprenda com Jesus a ir do não quero ao seja feita a tua vontade. Gente, Jesus é sempre o nosso grande e principal exemplo. Jesus havia ceado com seus discípulos, ido para o Monte das Oliveiras. Lá no Getsemane é uma parte do Monte das Oliveiras. Lá no Getsemane, ele é tomado por uma grande aflição, uma aflição extrema. Então, em Mateus 26, 39, tem o registro de um trecho da oração que Jesus faz lá no Getsemane. Ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice a que Jesus se refere não é propriamente a dor da cruz, que já seria algo impensável, mas ele está se referindo ao cálice da ira de Deus. Ele sabia que no momento em que ele fosse elevado na cruz, os pecados de todos os filhos de Deus estariam sobre ele. O Pai não o veria crucificado no Calvário, mas o Pai veria a cada um de nós por quem ele entregara a sua vida. E naquela hora, ele ficaria completamente só. Seus discípulos já o teriam abandonado, já o teriam negado, todos teriam fugido e deixado Jesus sozinho. E no Calvário, a eterna e perfeita comunhão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seria rompida pela primeira vez desde a eternidade passada. Por isso, o seu terrível brado na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A comunhão de Jesus com o Pai e o Espírito, ainda que por alguns instantes apenas, se rompeu, se quebrou, e Jesus fica completamente só na cruz.
entregando sua vida em lugar da nossa. Então, o cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, pecadores, se derrama sobre Jesus. E assim se cumpre a profecia de Isaías 53, que diz, Isaías 53, 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O castigo que nós merecíamos estava sobre Jesus. A ira de Deus transpassou a sua alma. O seu coração foi esmagado na cruz. Percebe? Não faria sentido, naquele momento do Getsêmani, Jesus orar pedindo para Deus verificar a possibilidade dele não ir para a cruz. Não faz sentido, não faria sentido se fosse essa a oração. Jesus sabia que precisava enfrentar a cruz para poder redimir o seu povo. Ninguém teria como pagar tão grande dívida. Ou Jesus, o Filho de Deus, pagava por nós, ou não haveria mais esperança, ninguém seria salvo. Portanto, a oração de Jesus não era para Deus afastá-lo da cruz, ele estava preparado para ela. O que Jesus, de fato, não sabia, porque nunca havia experimentado, e por isso pediu que, se possível, Deus o livrasse disso, era como seria aquele momento em que ocorreria o rompimento da sua comunhão com o Pai e com o Espírito. Como seria isso? Jesus suportaria as piores dores, os maiores sofrimentos, se ele tivesse certeza de que o Pai estaria com ele, mas sozinho, sem comunhão, como ele resistiria? Esse foi o motivo da grande aflição de Jesus, que o fez suar sangue enquanto ele orava e se afligia. Então, por isso ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a sua oração não termina assim, mas termina com ele pedindo: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Igreja querida, nós precisamos aprender com Jesus a ir do não quero ao seja feita, Senhor, a tua vontade em minha vida. Eu quero concluir dizendo isso. A vida é feita de escolhas. A vida, e principalmente a vida cristã, vai muito além de apenas palavras e declarações. Então eu concluo com uma pergunta para vocês. Um disse: não quero, mas foi. O outro disse: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Você sabe, nós sabemos. Então vá e faça o que deve ser feito. Vá e faça ter valido a pena tão grande sacrifício na cruz. Vá e glorifique ao Senhor com suas escolhas, mesmo não tendo vontade. Vamos orar?
Senhor querido, obrigado por essa parábola tão tremenda, Senhor. Nela aprendemos que nossas atitudes importam muito mais que nossas palavras. Livra-nos de uma vida incoerente, cínica, na qual falamos e declaramos coisas bonitas, mas nosso comportamento contradiz nossas palavras, Senhor. Reconhecemos que ainda lutamos contra uma natureza humana decaída, inclinada para o mal, e tantas vezes não temos vontade de fazer o que sabemos que é o correto. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, mesmo quando não queremos. Não permita que nossos corações enganosos nos levem por caminhos estranhos, que não são os Teus caminhos. Queremos aprender a fazer a oração de Jesus. Não apenas, Senhor, da boca para fora, mas cientes de toda a implicação de orarmos assim do fundo do nosso coração. Pai, se possível, mas seja feita a Tua vontade e não a nossa. Ajuda a gente a agir como filho que disse, sendo sincero, não quero, não estou com vontade, não gostaria de fazer isso agora, mas foi e fez tudo que o Senhor determinou. Oramos assim, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade. Nós pedimos assim, com nossos corações imensamente gratos ao Senhor por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém.